O território russo, incluindo a sua capital, Moscovo, deixou de ser um santuário seguro e enfrenta atualmente uma nova realidade militar. Pela primeira vez em décadas, os residentes de Moscovo registram o som de alertas de ataques aéreos, interseções de aparelhos aéreos não tripulados e os efeitos diretos da guerra nas proximidades das suas residências. Esta situação decorre de uma recente ofensiva de grande escala com drones conduzida pela Ucrânia contra a região de Moscovo, configurando uma ação planeada de comunicação estratégica direcionada ao Kremlin, com o objetivo de demonstrar que nenhuma parcela do território da Federação Russa se encontra fora do alcance do poder de fogo ucraniano. De acordo com analistas do setor de defesa, as ações de Kiev não refletem desespero, mas sim a aplicação de uma doutrina militar deliberada que visa redefinir o planeamento e a condução das operações bélicas a partir deste momento. Para a compreensão integral deste acontecimento, é necessário analisar o contexto imediatamente anterior à resposta ucraniana. A Federação Russa tinha acabado de concluir uma das mais intensas campanhas de bombardeamento de todo o conflito, com a duração de 3 dias. Durante este período, as forças russas lançaram 47 mísseis balísticos e de cruzeiro, além de perto de 1.600 drones sobre o território da Ucrânia. Cidades como Kiev, Dnipro e Odessa foram atingidas sucessivamente, resultando na destruição de bairros residenciais, na degradação de infraestruturas críticas e em incêndios em centros urbanos. Do ponto de vista militar convencional, Moscovo projetou uma capacidade de fogo massiva com o intuito de afetar o moral da população civil ucraniana e de saturar os sistemas de defesa aérea através do volume de projéteis empregues. Em reação a este bombardeamento, a Ucrânia desferiu uma contraofensiva de grande impacto, classificada por responsáveis da defesa ucraniana como o maior ataque coordenado com drones contra a região de Moscovo em mais de um ano. Esta operação utilizou aparelhos aéreos não tripulados de longo alcance, desenvolvidos e produzidos domesticamente pela indústria militar da Ucrânia ao longo do conflito. A capacidade industrial ucraniana demonstrou autonomia ao conceber sistemas avançados sem depender da infraestrutura herdada da era soviética que apoia o complexo militar russo. Entre os sistemas utilizados, destacam-se 3 plataformas. O RS-1 Bars, um drone com propulsão a jato, alcance estimado entre 700 e 800 km e capacidade de carga útil de 100 kg. O Firepoint FP-1, uma plataforma kamikaze de caráter estratégico com alcance de até 1.600 km e ogiva de 113 kg. E o Bars SM Gladiator, cujos detalhes técnicos exatos permanecem sob reserva devido às operações em curso. A combinação simultânea dessas plataformas com diferentes perfis de voo, cargas e assinaturas de radar cria um ecossistema de ataque complexo que dificulta a resposta coordenada dos sistemas de defesa aérea da Rússia. O núcleo desta operação militar ucraniana incidiu sobre alvos de elevada importância estratégica e industrial dentro da região de Moscovo, evidenciando o nível de penetração dos serviços de informação de Kiev no tecido industrial de defesa da Federação Russa. Responsáveis do Ministério da Defesa da Ucrânia confirmaram que um dos principais alvos atingidos foi a fábrica Angstrom, uma instalação industrial especializada na produção de componentes eletrônicos de alta tecnologia, incluindo os microcircuitos integrados utilizados nos mísseis e nas munições de precisão guiadas que as forças russas emitem contra o território ucraniano. Esta seleção de alvos demonstra que as forças ucranianas não operaram com base em coordenadas aleatórias para obter efeitos puramente psicológicos na capital russa, mas identificaram e atacaram com precisão um nó crucial na cadeia de abastecimento militar russa, afetando a capacidade de produção de armamento avançado diretamente na sua origem. A lógica operacional desta campanha de ataques de longo alcance fundamenta-se em princípios de planeamento militar convencional
aplicados a cenários de assimetria industrial. Perante restrições políticas no reabastecimento externo e uma capacidade de produção de mísseis e drones superior por parte do adversário, a estratégia ucraniana focou-se na destruição da capacidade produtiva da Federação Russa, forçando Moscovo a dispersar recursos e a empenhar meios na defesa das suas próprias infraestruturas industriais, em detrimento das operações ofensivas na linha da frente. Este plano coincidiu com desenvolvimentos diplomáticos na arena internacional, ocorrendo num momento em que o presidente russo, Vladimir Putin, preparava uma deslocação oficial a Pequim para reuniões de alto nível com o presidente chinês, Xi Jinping. Este encontro bilateral sucedeu a uma cimeira realizada entre Vladimir Putin e Donald Trump, cujos compromissos e impactos no teatro de operações continuam a ser analisados nas capitais aliadas. No plano doméstico russo, os impactos da ofensiva ucraniana refletiram-se diretamente nas infraestruturas de transporte e na segurança civil da capital. Fragmentos de drones abatidos e interceptados atingiram as imediações de Sheremetyevo, o aeroporto internacional com maior volume de tráfego na Federação Russa, provocando a suspensão temporária de voos e o encerramento do espaço aéreo sobre Moscovo. O encerramento de nós logísticos e econômicos desta dimensão causou perturbações na atividade comercial e no funcionamento do aparelho de segurança, alterando a percepção pública da população da capital em relação ao isolamento do conflito. Em declarações oficiais após a operação, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que as capacidades de longo alcance das forças ucranianas estão a alterar significativamente a situação e a percepção global da guerra, acrescentando que o conflito está, de forma previsível, a regressar ao seu local de origem, como uma mensagem direcionada tanto à liderança russa como aos parceiros internacionais de Kiev. A evolução do conflito aponta para a consolidação de uma nova dinâmica de guerra de desgaste, caracterizada pelo uso de sistemas de ataque de precisão de relativo baixo custo e fabrico doméstico, os quais alteraram a relação tradicional entre geografia, poder industrial e vantagem militar. Apesar desta nova capacidade demonstrada pela Ucrânia, a Federação Russa mantém vantagens estruturais significativas no teatro de operações, dispondo de maior massa de forças, estoques consolidados de munições de artilharia, inventários de veículos blindados e uma reserva de recursos humanos que permite a sustentação de operações ofensivas prolongadas. O comando militar russo, ao longo dos últimos anos, através da utilização massiva de enxames de drones como substitutos de munições guiadas e da edificação de linhas defensivas fortificadas nos territórios sob ocupação, desenhadas para impor um elevado desgaste material e humano às forças ucranianas. Contudo, a vulnerabilidade dos nós logísticos e industriais em território russo introduz fatores de instabilidade no planeamento de Moscovo. As infraestruturas de produção de mísseis e os armazéns de drones, que anteriormente operavam em áreas consideradas seguras na retaguarda, passaram a integrar a lista de alvos viáveis das forças ucranianas, forçando a redistribuição de meios de defesa aérea russos para a proteção de complexos industriais internos. Em resposta, a Federação Russa intensificou o ritmo dos seus próprios ataques de longo alcance, operando com volumes elevados de projéteis para tentar exaurir os interceptores das baterias antiaéreas ucranianas, tais como os sistemas Patriot e SAMP-T, cujo reabastecimento contínuo depende diretamente da assistência e da capacidade de produção industrial dos países membros da NATO. As consequências geopolíticas a longo prazo dependem da capacidade da Ucrânia em expandir as suas linhas de montagem de aeronaves não tripuladas e do nível de apoio material e tecnológico prestado pelos parceiros ocidentais através de parcerias industriais e transferência de tecnologia. Adicionalmente, as negociações bilaterais futuras
e o posicionamento da China, face aos pedidos de Moscovo para o fornecimento de componentes eletrônicos alternativos, serão determinantes para fixar o ritmo da recomposição industrial da Federação Russa. Este cenário sublinha a relevância da autonomia industrial em contexto de guerra prolongada, onde a capacidade de inovação tecnológica e a resiliência das cadeias de abastecimento definem a estabilidade das frentes de combate. Convidamos todos os espectadores a subscreverem o canal para acompanharem as atualizações e análises detalhadas sobre a evolução dos acontecimentos internacionais.